Oi, turma, boa noite, tudo bem? Bom, hoje eu vou estar aqui com vocês, tá? Pra fazer uma gravação aí da aula de centro de mídias, né? Porque eu sei que muitas pessoas não estão conseguindo, né? Nem acessar o aplicativo e também o canal. Então vamos assistir por esse meio aqui. E é bom também porque aqui dá pra você pausar, dá pra você voltar, né? E através dessa aula de hoje, eu gostaria que vocês fizessem um resumo, né? Ou seja, anotar as informações que sejam mais relevantes, tá? Para mais para frente a gente fazer algumas atividades. Tá bom? A aula tá começando, eu vou fechar a câmera aqui e segue a aula. Boa aula para todo mundo aí, galera. Abraço. Olá, boa noite, estudantes, professores, PCNPs das 91 diretorias de ensino. Eu sou Andréa Cardoso, faço parte da equipe curricular de Geografia, aqui da SEDUC, da COPED, e estamos aqui com a professora Milene hoje, nessa aula da terceira série do ensino médio. Boa noite, professora Milene. Boa noite, professora Andréia. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula da terceira série do ensino médio, hoje com uma temática super bacana e atual, né, professora? Hoje é um desafio. Isso mesmo. É um tema, né? O choque de civilizações é o nome da aula de hoje. É a primeira aula desse grupo, né, desse conjunto de aulas do segundo bimestre. Então nós convidamos todos vocês, né, a estarem conosco nessa noite, trazerem os seus conhecimentos, as suas dúvidas. É um tema muito interessante que dialoga com outros componentes, né, da área de ciências humanas. Então fica aqui já a nossa recomendação para que vocês pesquisem, aprofundem um pouco mais sobre essa temática e conversem com seus respectivos professores. Então vamos lá. A gente tem essa aula, ela foi elaborada de forma colaborativa pelos integrantes da equipe curricular de Geografia, né? Na tela vocês podem acompanhar, tá aí a composição da nossa equipe, eu, professora Andréia, a professora Mariana Martins Lemes, que vocês vão assistir daqui a pouquinho um vídeo que ela preparou sobre o tema. Aqui conosco a professora regente, professora Milene, e também o professor Sérgio Luiz Damiati. E o que nós vamos estudar, então, relacionado a esse tema, choque de civilizações? É uma aula, então, da terceira série do ensino médio, segundo bimestre. A habilidade, ela é do currículo do Estado de São Paulo, analisar o contexto de surgimento e o significado da expressão choque de civilizações no mundo contemporâneo. E está ligado ao tema conteúdo choque de civilizações. Então agora, né, professora Milene, a gente realmente começa. Primeiro a gente tem um recadinho para vocês, um convite, uma divulgação, e depois a gente vai partir para a aula, não é isso? Muito bem, professora Andréia, como eu já tinha falado, sejam todos bem-vindos, alunos, professores, PCNPs, né? Esse é um momento muito importante de conversa aqui através do chat. Eu até vou deixar aqui para você, aluno que está utilizando essa ferramenta, utilize com consciência, coloque suas contribuições. Muitas vezes aquilo que você sabe, o seu colega não sabe. Então coloque suas contribuições, faça questionamentos, tire as dúvidas, façam as anotações, discuta com o seu professor depois as possíveis aí dúvidas. Então é importante esse momento, né? Aproveite essa aula para aprofundar os seus conhecimentos. E eu vou agora passar para vocês uma divulgação que tanto eu quanto o professor Sérgio Luiz Damiati nós já falamos aqui na aula, que é o PJB. Então vai aparecer para vocês aí na tela, que é o endereço de acesso ao Parlamento Jovem Brasileiro, e ele está com as inscrições abertas. As inscrições elas vão até 30 de junho, 30 desse mês, né? E o que é importante? Importante que quando você acessa esse site, você encontra várias informações, como escrever um projeto de lei. Então tem todo lá o passo a passo, o descritivo, tem como escolher o tema, né? Se o tema é pertinente,
ou não, o que compõe, né, um projeto de lei, quais são as temáticas para a escrita de um projeto de lei. Então é muito bacana o acesso a esse link, porque esse link é o link também de inscrição. Mas o importante é que antes da inscrição você faça o acesso justamente para que você tenha aí conhecimento, né, do passo a passo para o projeto do PJB. Nesse link que ficou para vocês na tela, é muito importante que lá tem o Guia PJB 2020. Esse guia, ele contém diversas informações e também ele tira algumas dúvidas. Então, às vezes você vai escrever um projeto, né? E você está com dúvidas. Então, lá tem algumas perguntas e respostas que vão guiar vocês aí, né, nesse momento de escrita. Importante também que para o aluno que vai se inscrever, conversar com o seu professor, pedir auxílio aí, tanto na escrita quanto no direcionamento, né? Um momento super importante, super bacana, é uma oportunidade única, principalmente para você, aluno que está na terceira série do ensino médio, ou seja, o seu último ano no ensino médio. Então, vale muito a pena conhecer e participar, né, professora? Isso mesmo. Então fica o convite a todos vocês, né? Conversem com seus professores, pensem no projeto de lei que vocês gostariam de apresentar a essa iniciativa e todas as dúvidas, né? A gente está aqui também, pode esclarecer para vocês num outro momento. Então, professora, agora então a gente consegue já ir para o começo da aula, né? Para o momento de sondagem, é isso mesmo? Isso mesmo. Hoje a nossa aula ela vai iniciar com um momento super bacana que é o momento de sondagem. O que é isso? A gente quer saber se em algum momento vocês já escutaram, ou já aprenderam, ou já viram na escola, ou em casa, algum meio de comunicação, um termo, né, professora? Então a gente vai para esse momento de sondagem. Isso, então vamos lá. Acompanhem conosco, né, a pergunta que vai orientar esse começo de conversa. Vamos ler juntos, né? O que você entende por choque de civilizações? Então, essa questão vai ficar por alguns instantes. Vocês podem registrar por meio do nosso bate-papo, registrar no seu caderno, né? Juntar com todas as outras suas anotações da terceira série do ensino médio. E a gente volta daqui a pouquinho para conversar um pouquinho mais. Até já! Bom, pessoal, nesse momento aí eles deixam livre, né, para vocês fazerem anotações. E aí vocês, no caderno, tá bom? Façam essa pergunta, anotem, né? E aí no final da aula mesmo, com as explicações que vai ter aí, a gente vai respondendo, tá bom? E isso é bom pra já deixar anotado no caderno pra gente ter alguns materiais, né? Fora esses online, pra gente guardar, né? Guardar e também servir como amostra que fez, que participou da aula e até para lembrar algumas coisas. Tudo bem? É isso aí. Eu ainda não tô com uma ferramenta que eu posso encurtar um pouquinho esse tempo, tá? Mais pra frente eu vou estar trabalhando aí para uma melhor forma aí de editar esses vídeos, tá bom, gente? Só para constar também, não está sendo fácil também para nós professores, né? Por causa da dificuldade de ferramentas, de acesso, de organização da própria secretaria também, né? Que estão se organizando agora, mas tem essa questão de horário de aula, como vai postar, como é que vai trabalhar com esse material. Mas a gente está se organizando, tá bom, gente?
Olá, voltamos. Estamos na aula de Geografia da terceira série do ensino médio. O tema da aula de hoje é choque de civilizações, né? E é importante, professora, ver o quanto os estudantes estão participando, né, no nosso bate-papo. Cada vez mais vocês engajados, né, participando com muita responsabilidade e trazendo contribuições aqui para as aulas. Então vamos lá, a gente tem muitas considerações, não é possível citar todos os nomes, mas eu gostaria aqui de destacar algumas respostas, né? A estudante Daiane disse que choque de civilizações significa culturas diferentes. A Milena, trouxe divergências entre as civilizações. A Raíssa trouxe conflito entre os países por conta de diferenças religiosas e culturais. E a gente tentou captar algumas palavras-chave aqui, professora. O Pedro, trouxe conflitos, desordem. A Daniela, paradigma, encontro de culturas. Apareceu muito a palavra teoria. Apareceu também multiculturalismo e apareceu bastante também guerra, né? Então, acho que são aí contribuições muito valiosas, né, para a nossa conversa. Sim, até porque a gente consegue, a partir desses comentários, ver que os alunos eles já têm aí um direcionamento, né, para uma ideia do que seria esse choque de civilizações. E quem pensou aí numa teoria, num trabalho acadêmico voltado a essa temática, a essa nomenclatura, está no caminho certo, né? E muito obrigado mais uma vez a todos os alunos que contribuíram. Isso é muito importante até para a dinâmica aqui da aula, para que a gente consiga receber o retorno aí do que vocês estão pensando, até mesmo do que vocês já sabem. Então, isso é muito importante. Então, nós vamos ver aí no nosso próximo slide um pouquinho do que seria civilização. Nós estamos vendo choque de civilizações, mas vamos tentar entender um pouquinho o que seria somente o termo civilização. Então, vamos acompanhar aí. Então, civilização, né, é um conceito que nos remete a práticas culturais, ao conjunto de características que identificam uma determinada organização social em seu tempo e espaço. O conceito de civilização também nos remete ao estágio de desenvolvimento tecnológico e científico que integra a cultura de uma sociedade. A partir dessa ideia, comumente usa-se a expressão civilizar-se como parte de um possível processo de integração a um contexto específico, identificado como civilizado. Olha que bacana esse contexto, né, que ele apresenta aí uma definição para a gente. Lembrando que essa definição ela é cunhada a partir da fundamentação da própria palavra, da origem da própria palavra. E o que é importante a gente pensar quando a gente pensa em civilizações é que lá no nosso primeiro bimestre nós falamos muito em regionalização. Então, quando a gente fala em choque de civilizações, ele está muito associado a conceitos ligados à regionalização. Então, para você, aluno que acompanha as aulas de geografia, que discute com o seu professor, com os seus colegas, os temas, né, abordados nas outras aulas, os temas abordados aí pelo currículo do Estado de São Paulo, vai conseguir observar nessa aula que essa aula, na verdade, é uma contextualização, né, da ideia de choque de civilizações, até com diferentes pontos de vista. Nós vamos trazer aqui outro autor, além do autor que descreve, né, o choque de civilizações. E o que é muito importante é que ele traz um apontamento de uma regionalização. E quando nós fizemos essa leitura da questão das civilizações, isso fica muito claro e evidente, a importância de entender o que é uma regionalização. Eu vou pedir para o slide voltar mais uma vez aí para vocês na tela, que eu vou fazer a leitura de um trechinho novamente, que ele diz o seguinte: nos remete a práticas culturais, ao conjunto de características que identificam uma determinada organização social. Então, olha que importante esse trecho quando nós pensamos no conceito, né, na questão ligada à civilização. Então, nós vamos aí para o nosso próximo slide, onde ele diz o seguinte: o termo choque de civilizações
ganhou notoriedade, né, nas incertezas da nova ordem mundial, logo após a Guerra Fria. O que é importante da gente ressaltar nesse momento é que a nova ordem mundial ela já foi amplamente discutida aqui nas nossas aulas e provavelmente já foi discutida aí com vocês, com os professores de vocês. Então, quando a gente pega esse momento e diz que o termo choque de civilizações ele ganhou notoriedade nas incertezas da nova ordem mundial logo após a Guerra Fria, vem justamente contemplar com a nossa habilidade. Que a habilidade, ela diz, né, sobre o momento do surgimento da expressão choque de civilizações, da teoria do choque de civilizações. Então, ele já aponta aí pra gente, no contexto da habilidade, em que momento isso aconteceu, né? Nessas incertezas, nesse momento da nova ordem mundial, logo após a Guerra Fria. E quando nós falamos de Guerra Fria e nova ordem mundial, a gente precisa relembrar de algumas coisas que são importantes para que a gente consiga, no decorrer da nossa aula, discutir essa teoria. Lembrando que a Guerra Fria, né, ela é uma guerra que não houve confronto direto, ela é uma guerra ideológica, que nós vamos falar um pouquinho mais para frente. É um momento aí de Estados Unidos, capitalismo, a extinta União Soviética com o socialismo, essa disputa, né, a gente pode falar armamentista, a disputa bélica, a disputa tecnológica e espacial, né? Então a Guerra Fria ela é conhecida mundialmente por esses pontos. E quando nós falamos aí de nova ordem mundial, nós precisamos nos referir a uma nova ordem geopolítica, uma nova ordem de se regionalizar o espaço geopolítico, né? Um novo momento da configuração geopolítica, ela ocorre após a Guerra Fria, denominada aí Nova Ordem Mundial, certo, professora? Isso mesmo, professora. A gente está aqui, né? É importante pensar em todo esse percurso de aprendizagem, pensar nas aulas, né? Que já foram agora no primeiro bimestre e o quanto a gente está aqui para realmente apoiar você no aprofundamento de várias temáticas. Agora a gente tem um vídeo da professora Mariana, que vocês já conhecem, né, que participa aqui conosco por meio dos seus vídeos, que ela prepara com tanto profissionalismo e dedicação. Ela está fazendo o isolamento social em outro município, então ela não pôde estar aqui conosco no estúdio, mas trouxe, né, enviou para a gente um vídeo muito interessante sobre essa questão que vocês vão acompanhar agora. O vídeo ele tem aproximadamente 5 minutos, né? É importante que você vá, por favor, registrando as suas anotações, as suas dúvidas, e daqui a pouquinho a gente volta para continuar a aula então. Assista conosco, por favor. Olá, pessoas! Tudo bem? Aqui é a professora Mariana. Vocês já devem ter visto nessa aula que o mundo pode ser dividido entre Oriente e Ocidente a partir de um meridiano. Mas você sabia que essa divisão já foi feita por questões geopolíticas? Pois é. Vamos olhar rapidinho para a divisão entre Oriente e Ocidente que ocorreu durante a Guerra Fria. Vamos lá? Do século XX foi marcada por uma tensão geopolítica entre países com sistemas sociais, políticos e econômicos bem diferentes. O capitalismo, representado nesse momento pelos Estados Unidos da América, e o socialismo, representado pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, mais conhecida como União Soviética. Nesse contexto, as palavras Oriente e Ocidente não significavam uma divisão física, mas sim uma divisão geopolítica.
O Ocidente representava os países alinhados aos Estados Unidos e ao sistema capitalista, enquanto o Oriente representava os países alinhados à União Soviética e ao sistema socialista. Algumas dessas associações envolviam acordos oficiais. O lado ocidental criou a Organização do Tratado do Atlântico Norte, ou OTAN, uma aliança militar firmada entre países da América do Norte e da Europa. Já no lado oriental, os países socialistas do leste europeu firmaram o Pacto de Varsóvia, uma aliança militar contrária à OTAN. Além desses países que eram oficialmente aliados dos Estados Unidos ou da União Soviética, a partir desses acordos e alianças militares, havia outros países que estavam mais alinhados com um ou outro sistema. O Brasil, por exemplo, especialmente após o início do regime militar em 1964, era bem alinhado aos Estados Unidos, mas não fazia parte da OTAN. Tudo bem? Para considerarmos essa divisão geopolítica, é importante lembrar das mudanças que aconteceram na Alemanha no mesmo período. O país, que tinha perdido a Segunda Guerra Mundial, teve o seu território dividido entre as potências vencedoras. O lado oriental ficou sob domínio da União Soviética. Já o lado ocidental ficou sob controle dos Estados Unidos e seus aliados, Reino Unido e França. Até a capital, Berlim, foi dividida e teve um muro construído separando o seu lado ocidental e capitalista do resto da Alemanha Oriental. Nesse período, em que o mundo estava basicamente dividido entre a influência de duas grandes potências, os Estados Unidos da América, do lado capitalista, e a União Soviética, do lado socialista, é o que chamamos de mundo bipolar. É isso. Bastante coisa, não é? Vamos fazer uma atividade de revisão, então, rapidinho. Aqui na tela vão aparecer algumas coisas e você deve tentar identificar onde elas pertenciam durante a Guerra Fria. Se do lado oriental ou do lado ocidental. Vamos lá? Espero que vocês tenham gostado. Para aprofundar mais os seus estudos sobre esse tema, vale a pena pesquisar em casa quais são as principais características desses dois sistemas, o capitalista e o socialista. Boa aula e até uma próxima vez. Tchau! Muito bem, estamos de volta. Gostaria de agradecer a professora Mariana por esse belíssimo vídeo. Ele contribui muito para as nossas discussões e para o entendimento dessa regionalização, dessa questão do capitalismo e do socialismo, né? Enriquece muito a nossa aula, certo, professora? Isso mesmo. E agora a gente tem uma questão, né, baseada no vídeo, que vocês acompanhem conosco na tela, por favor. Né, uma questão para que vocês também possam participar conosco por meio do nosso bate-papo. Então vamos lá. Explique a divisão do mundo entre países orientais e ocidentais de acordo com seu alinhamento geopolítico na Guerra Fria. São aproximadamente aí uns 2 minutinhos para que vocês possam registrar as suas considerações. Até já! Bom, é isso aí, pessoal. Mais uma questão, tá? Essa também é pro caderno. Anotem ela aí e dê uma, né, explanada aí nessa questão, tá? O vídeo, embora bem simples, né, bem vago, falou um pouco bem sobre as questões da divisão oriental e ocidental na Guerra Fria, né? Que aí tem a questão política, né? E sistema político, né? Capitalismo e socialismo. Se vocês derem uma pesquisada, né, seria um trabalho que eu ia passar sobre a diferença entre o capitalismo e o socialismo, tá? Tem algumas diferenças bem marcantes, tá? E aí tem também a questão aí da separação de países, das alianças de países, né? Uns que defendiam
o capitalismo e os que defendiam também aí o socialismo. Então é uma das questões que podem ser acrescentada aí na resposta, tá, dessa questão aí. Tudo bem? Esses tempos demoram um pouquinho. Já falei na outra questão aí. Ainda não tem como eu pausar, eu quebrar. Mas logo logo a gente vai ajeitando isso aí, tá bom, gente? O importante aí é que vocês consigam aproveitar um pouquinho dessas aulas, ganhar um pouquinho aí do conhecimento que deveria ser passado, né, presencialmente, e no final de tudo vai dar tudo certo, tá bom, gente? A gente vai se alinhando aí, tá bom? Mais um reforço aí da Guerra Fria é aquilo. Essa divisão de países é porque um defendia que o seu sistema, né, político e econômico seria melhor do que o outro. Ou seja, os países aliados ao capitalismo defendiam que o capitalismo era a solução para os problemas do mundo. E já os países que estavam do lado socialista, né, também defendiam, né, que o socialismo seria a solução para o mundo. Ok? Olá, voltamos ao Centro de Mídias de São Paulo, na aula da terceira série do ensino médio, uma aula de geografia. E o nosso tema de hoje é choque de civilizações. A questão, né, da atividade 1 era para vocês explicarem um pouquinho sobre a questão da divisão do mundo entre países orientais e ocidentais, de acordo com seu alinhamento geopolítico na Guerra Fria. Professora Milene, nós tivemos muitas participações, né, palavras-chave, palavras importantes, né, que a gente já discutiu aqui na aula, em outras aulas. Apareceu muito a questão da disputa de poder, território, ideologias, né, e principalmente a questão de que os Estados Unidos estão associados à questão do ocidental e a União Soviética à questão dos países, né, orientais. E como que a gente fica agora com essa... Agora nós vamos para uma contextualização ligada à questão da Guerra Fria. Vai aparecer para vocês aí no nosso próximo slide o que nós vamos abordar agora. Então, lembrando aí o que eu já tinha citado, né, a questão da Guerra Fria, do capitalismo versus socialismo, Estados Unidos e a extinta União Soviética. E aí nós vemos a corrida espacial, tecnológica e armamentista. Lembrando que isso é uma disputa, né, que ocorreu dos Estados Unidos contra a União Soviética, aí vice-versa, num momento onde eles queriam demonstrar, através desses itens, a sua hegemonia do poder. Então é importante a gente ressaltar. Eu peguei aqui para a gente discutir mais a questão espacial, eu acho que porque todo mundo, né, professora, já quis um dia ser astronauta. Sim, quem nunca teve esse sonho, né? Poder realmente olhar para a Terra por outros ângulos, né? Exatamente. Eu acho que dentre os temas aí, eu acho que é um tema muito importante para a gente conseguir entender. E aí eu trouxe alguns dados que são importantes para a gente contextualizar essa questão da Guerra Fria. Lembrando que o primeiro satélite aí enviado para o espaço é o Sputnik, né, em outubro de 57. Ele é um satélite da extinta União Soviética, atual Rússia. Também devemos lembrar da Cachorra Laica, que foi enviada para o espaço. Lembrando que em 61 nós tivemos o Yuri Gagarin, que esteve em órbita, em órbita aí com o Vostok I, né, Vostok 1. E em 69, aí os Estados Unidos conseguem enviar o Neil Armstrong e ele consegue pisar aí em solo lunar. Inclusive eu tenho uma foto com o Neil Armstrong, mas é no Madame Tussauds, não é de verdade não. Eu postei falando que eu tava com ele. E aí nós vamos ter o nosso próximo slide,
que vai contextualizar a nova ordem mundial. Então vai aparecer para vocês pontos importantes como o fim do mundo bipolar, o declínio do socialismo, né, essa nova regionalização, a nova ordem mundial que eu já citei no início. E aí nós vamos ter um texto, né, que vai contextualizar, isso é muito importante. Vamos fazer a leitura aí em conjunto. Né, a nova ordem mundial, a nova ordem geopolítica mundial, tem aí o seu uso fortalecido na década de 90, cujo significado é a presença de uma nova configuração geopolítica internacional, das correlações de poder e força entre os Estados nacionais após a Guerra Fria. E aí nós vamos entrar de forma mais direta na questão de choque de civilizações. Vai aparecer aí para vocês na tela esse conceito, né? Ele é um conceito cunhado aí por Samuel Phillips Huntington, nascido em Nova York no dia 18 de abril de 1927. Ele foi um importante cientista político norte-americano. Vocês conseguem observar aí a fotografia, né, que aparece esse cientista político. O conceito de choque de civilizações foi apresentado pelo autor em artigo traduzido por mais de 39 idiomas. Então, logo que ele apresentou esse conceito, esse artigo, ele foi amplamente traduzido para que tivesse acesso em diversos países. E aí, o que vem a civilização, né, nesse contexto apresentado por Samuel Huntington? Como eu tinha apresentado inicialmente, eu apresentei a civilização num contexto geral, mas vamos ver o que ele propõe dentro desse artigo. Esse conceito que foi amplamente discutido na história da humanidade, e para Samuel Philip Huntington, a civilização nasce e desenvolve-se e expande-se para fora do seu berço, podendo sobreviver ou desaparecer com o decorrer do tempo e no espaço. Por essa razão, ela é uma entidade cultural e não se restringe ao seu local de origem. Esses são os pontos que ele trabalha no seu trabalho, no seu artigo, que foi publicado. E após essa publicação, vários autores colocaram os seus posicionamentos a favor ou contra o posicionamento dele, que é o que nós vamos discutir um pouquinho mais para frente. Então vai aparecer para vocês na tela um mapa super importante, que é o mapa da regionalização do choque de civilizações. Então esse mapa, ele surgiu a partir dessa teoria, a partir dessa leitura que eu fiz com vocês. Então reparem aí que o mundo ele é dividido, né, de acordo com as suas civilizações, e nós vamos ter aí civilizações como ocidental, mundo muçulmano, civilização hindu, áreas budistas, África subsaariana. E eu deixo aqui para vocês um convite para que vocês conversem com os seus professores, pesquisem, aprofundem aí o conhecimento quanto a esses modelos de civilização, quanto a essas civilizações. Certo, professora? Isso mesmo, né? Nós temos pouco tempo nessa aula para entrar em detalhes com vocês sobre cada um desses agrupamentos, então essa sugestão da pesquisa. A gente tem uma atividade, né, na parte final da aula. Acompanhem conosco as duas questões que estão relacionadas também ao mapa apresentado pela professora Milene. Então vamos lá. Primeira questão. Segundo o mapa Choque de Civilizações, o Brasil pertence a qual regionalização? Segunda questão. Qual é a importância da regionalização das características apresentadas no mapa Choque de Civilizações do ponto de vista do conceito de regionalização? Então, vocês têm aproximadamente uns 2 minutos, né? O mapa vai voltar junto com as questões para vocês registrarem as suas dúvidas, os seus conhecimentos. Até já! É isso aí, turma, mais 2 questões aí. Essas são bem bacanas, tá? Vai falar aí sobre qual regionalização aí em relação ao choque de civilizações o Brasil pertence. Aí não precisa pensar muito, né? Está aí em verde como América Latina. Mas o que tem a ver essa questão aí de América Latina com choque de civilização? Primeiro aí a gente teria que ver
por que, né, toda essa parte verde que está na América, tá? E lá em cima lá tem uma parte vermelha, né? Um marrom, sei lá, meio estranha essa cor aí pra mim. Mas tem uma cor diferente do que o resto da América que tá verde, certo? E essa América Verde é considerada como América Latina. E a outra parte, América Anglo-Saxônica. Mas por que só essa parte aqui para baixo é considerada América Latina? E por que não somente ser considerada como América e pronto? Não, é considerada como América Latina. Pra mim é legal falar assim, pô, eu sou um latino-americano, eu tenho sangue latino, que é um sangue quente, né, considerado. Mas e no mundo aí fora, né? Por exemplo, lá nos Estados Unidos, como um latino é considerado? Será que eles enxergam com bons olhos? Olá, voltamos ao Isso Centro aí, de vamos lá. Mídias, né? Então, professora Milene, nós temos aqui para a primeira questão, a maioria dos estudantes responderam América Latina. Muito bem, aí, né, quem acompanhou o mapa conseguiu observar que, de fato, por essa regionalização, não só por essa, né, mas o Brasil ele está na América Latina, mas especificamente nessa regionalização de choque de civilizações, o Brasil está na América Latina. Então, vamos lá. Agora nós vamos falar de um pesquisador que ele é contra essa ideia que nós apresentamos inicialmente. Vai aparecer aí para vocês na tela agora que Edward Said, né, ele é nascido em Jerusalém em 1935, ele vem justamente contrapor a ideia de Huntington. Então, o que ele coloca aí? Ele coloca o seu olhar referente ao choque de civilizações. Lembrando que ele é um dos mais importantes intelectuais palestinos, né? Apresenta destaque como crítico literário e ativista político e social da causa palestina. Então, ele é uma figura extremamente importante nesse contexto. E ambos os autores, né, como aparece aí para vocês, apresentam diferentes percepções acerca das relações entre o Ocidente e o Oriente. Então, vai aparecer agora para vocês aí na tela uma importante descrição. Olha só. Para Said, né, ele vai publicar um artigo chamado Choque da Ignorância, em oposição ao artigo Choque de Civilizações, né, apresentado aí por Huntington, onde Said mostra outros olhares para essa proposta. Segundo Said, ele, né, diz que desconsidera a dinâmica do pluralismo nos grupos humanos. Então, ele tem um outro olhar, uma outra visão. Said acredita que as civilizações não apresentam identidades monolíticas fechadas. Então, a gente tem um outro olhar aí. E, por fim, uma atividade para vocês refletirem aí, após essa aula, conversando com o professor de vocês, quais motivos levaram às críticas de Edward Said à teoria de Huntington, né? Fica aí um super estudo para que vocês consigam aprofundar esses conhecimentos. Então, a nossa aula fica por aqui. Um meu muito obrigada. Até a próxima. Obrigada, professora Milene. Obrigada a todos vocês que acompanharam a aula de hoje. E até a próxima aula, semana que vem. Boa noite, bom final de semana a todos vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, pessoal, deixa eu virar aqui, peraí, pra não bagunçar o vídeo. Bom, pessoal, como vocês viram, falou um pouquinho do choque de civilizações. Não entrou a fundo, né? Mas isso aí vai ficar aí para um trabalhinho extra classe de vocês. E a última questão, né, que foi passada sobre a divergência aí, o contraponto, né, de Said com Huntington, né, fica para vocês pensar aí a questão de eita bagaceira, parei, gente. Pluralismo e monolismo, né? Huntington, então, ele acredita que uma cultura ela é parada, ou seja, embora ela possa se expandir para outros lugares, ela não tem diversidades,
né? Já para Said, ele acredita que a cultura é uma junção do pluralismo, né? Não é uma coisa monótona, ou uma coisa mona, né? Que é só uma. Ou seja, a cultura foi estabelecida e acabou, né? Não, a cultura é uma junção, né? Um aglomerado de coisas, né? Que vão acontecendo e ela vai mudando e expandindo. Ela não é uma questão que, meu, foi formada aquela cultura e ela não tem condições de ser mudada, né? E embora Huntington acredita que a cultura ela não está limitada ao lugar, né? Ele acredita que essa cultura pode ir para vários lugares, mas essa cultura vai continuar sendo da mesma forma do seu lugar de origem. E para Said, eita, saiu aí, pessoal. Já para Said, a cultura ela se transforma em todo tempo e em qualquer lugar, independente de origem ou não. Tá bom? Logo mais eu vou dar mais algumas orientações, né, sobre essa aula. Espero que seja bem proveitosa. Desculpa, talvez o tempo dela, né, e ficar um pouquinho cansativa. Mas é a proposta, né, do currículo do Estado. E vocês vão levar isso na boa, tá bom, gente? Tô aqui, ó, no nosso quarto aqui, ó, a junção aí do quarto com a nossa bebezinha aí que chegou, tá bom, gente? Um abraço pra vocês. E já falando pra vocês que a gente tá com bastante saudade também, tá? Mas eu creio que em breve vamos estar juntos aí. Abraço.